Aleluia. Thank you, Jesus. Pai, graças te damos pela manifestação do seu poder. Meu Deus, louvado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai, diante de ti, para buscar a tua face, a tua grandeza. Meu Deus, instrua-nos, ensina-nos a te adorar. Queremos voltar a viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Vamos orar agora. Onde tu estiveres, ora a Deus. Dobra a sua cabeça. Baixa a sua cabeça. Fique de joelhos se puder. Pedir que Ele te dê a direção. Porque de facto, estamos aqui todos para falar em nome de Jesus. E Deus não faz nada sem revelar os segredos aos seus profetas. Razão pela qual glorifica o seu nome, exalta o seu nome, exalta o seu nome, pois o Senhor é Deus, Ele é o poderoso, o Deus da graça, o Deus da misericórdia. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai da glória. Obrigado, Espírito Santo. Meu Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos. Exaltamos o teu nome. Bendizemos a ti, ó Senhor. Meu Deus, manifesta o seu poder nas nossas fraquezas. Manifesta o seu poder nas nossas fraquezas. Mova-se, ó Pai, nas nossas vidas. Queremos ver a tua glória. Queremos ver a tua grandeza. Meu Pai, em nome de Jesus. Jesus Muranziwa. Wambilu yanga Jesu Muranziwa. Wambilu yanga Jesu Muranziwa. Wambilu yanga Jesu Muranziwa. Wambilu yanga Jesu tena iwena tena Jesu tena tena iwena tena Jesu Muranziwa. Wambilu yanga Jesu Muranziwa. Wambilu yanga. Thank you, Jesus. Pai, mais uma vez, entramos na tua santa e gloriosa presença, pedindo ao Deus que nos dê a tua palavra, porque de facto o Senhor não faz nada sem a palavra. Ensina-nos a te adorar em conformidade à tua palavra. Não queremos, meu Pai, falar com o Senhor como usamos com o meio, que é a boca, quando falamos com os homens. Contigo, meu Pai, falamos em espírito e em verdade. É por isso que te pedimos, ensina-nos, ó Pai, a nos comunicar contigo, mas não nos esquecermos também de falarmos com o ser humano com a nossa boca. Porque costumo repetir em voz alta, Salmo 119:13, a palavra de Deus. Quando repito em voz alta, é para eu, Jack, ouvir. Mas quem está falando é apóstolo Jack no espírito. E 1 Coríntios 14:12, já que vocês têm tanta vontade de ter dons espirituais, procurem aquele que faz edificar a igreja. Então o que farei? Orarei no espírito. Mas quando tu oras no espírito, podes não entender. Por isso que tem que orar no espírito, mas também orar no entendimento. Porque quem nos dá a informação do que devemos fazer é o espírito. Mas o homem pode não entender. Porque o homem natural não entende essas coisas, são reveladas espiritualmente. Então eu oro para que tu ores no espírito, mas depois procura ver se é obra do espírito que fazes ou obra da sua carne. Porque obra da carne é obra conduzida com os 5 sentidos: o tacto, olfato, paladar, audição, visão e mais. E isso não tem nada a ver com o cristianismo.
Porque Deus que diz que você é espírito. Então tens que adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas esse espírito em verdade tem que se revelar na tua conduta. A tua conduta mostra quem está em ti. Se for a verdade, não mentirás. Porque Deus é amor. Viverá no amor e na paz. Por isso que pouco tempo teremos que falar antes de orarmos, para que entendamos. Nunca procure ajuda no homem. Não chame ninguém por pai aqui na terra, porque o teu pai está nos céus. Se tens um pai aqui na terra, esse usas a boca para falar com ele. Mas a Deus se comunica através do coração. Então, 1 João 5,20, não tenha nada entre você e Deus no teu coração, no teu espírito, que isso pode atrapalhar a ação do Espírito Santo. Amém? Amém? E amém. Vamos abrir as Escrituras, lemos a palavra antes de nada, porque de facto Deus não faz nada sem revelar os segredos aos seus santos profetas. Aleluia. Peço que veja o que diz do A, Galatas 6,3. Galatas 6,3. Temos que ter tempo de ouvir a palavra, navegar com a palavra, permitir que a palavra viva em ti. Para ela viver em ti, uma única condição: aquele que me ama obedecerá aos meus mandamentos, e eu e o Pai viremos morar nele. A palavra e o Espírito vêm morar em ti. A única condição de viver em ti não é ser da igreja, dormir na garagem, não é ser caro. O que importa a Deus não é pertenceres a uma religião, é seres cristão. Pode ler? Gálatas 6,3. Gálatas 6, versículo 3. A pessoa que pensa que é importante, quando de facto não é, está enganando a si mesmo. Do A. Sim. Ok? Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir. Perdão. Eu sei, quando eu digo do A, é que estou a ver de que não é aquilo que eu desejava. Mas para não interromper, deixei-te ler. Mesmo assim, se tu fores bom, a Bíblia diz, bom mestre, no Mateus 19, 16, que farei para herdar o reino dos céus? Ele disse, não há ninguém que é bom, senão Deus. Se queres te comparar, compare-se com o Espírito. Não há pastor que vai te dar o que devias ter. Porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então não procure ninguém para se comparar com ele. Compare-se com o Espírito. Porque tu podes todas as coisas nele. Até chegar a essa maturidade. Você vai deixar de ser da igreja Beltrano, igreja X, mas seres filho. Porque pode ser filho de um pastor que não é filho de Deus. Mas tu podes todas as coisas. Então não se compara com ninguém. Porque ele disse, quem crê em mim fará muito mais. A minha comparação, não há homem que possa me comparar com ele. Porque o evangelho que eu prego não aprendi de homem. Foi o próprio Cristo que me revelou. Então eu quero me comparar com o Espírito. Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu imito ao Espírito. Então a minha vida aqui na terra, digo-vos a verdade, não há conferências, não há encontro de cristãos, porque a Bíblia diz, não há nem sequer uma pessoa. Cuidado de fazeres parte de um grupo de ninguém. Mas tu podes todas as coisas. Aprenda a ser guiado pelo Espírito. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Romanos 8,14. Então não se compara com ninguém. Procura um meio de você fechar o que se vê. O que se vê é temporário. Vivemos pela fé, não por vista. Se quer ser verdadeiro cristão, para de pertencer a uma congregação, para de depender de um homem igual a ti, que talvez você pudesse ser mestre dele. É só perguntar, 1 Samuel 3. Chamaram Samuel 3 vezes. Ele foi ter com Eli. Segunda vez, chamaram. Ele foi ter com Eli. Eli é um profeta. Mas Samuel era para ficar no lugar de Eli.
Porque Eli já tinha acabado a missão dele como de João quando terminou. Mas da segunda vez e primeira vez, ele disse que eu não te chamei, vai dormir. Segunda vez, ele foi ter com ele, não te chamei, vai dormir. Mas da terceira vez, ele diz que, olha, quando te chamar da próxima vez, diga, eis-me aqui, Senhor. A palavra Senhor significa Espírito. Se tu soubesse quem te chamou, na igreja não precisas de homem, porque Deus não é homem. Na igreja precisa simplesmente da palavra movida pelo Espírito para dar frutos. Mas nós às vezes entramos em seminários onde vão te ensinar como você andar, como se vestir. Mas o Espírito não tem roupa. O Espírito é amor, é a verdade. Às vezes pertencemos a uma congregação, tens de ter fardamento para pertencer à congregação. Podes pertencer à congregação que não pertence a Cristo. Porque vindo no Espírito somos muito ignorantes. Muito ignorantes. Não há nem sequer uma só pessoa que adora a Deus. Agora, e no lugar de adorar a Deus, adoramos os homens. Pode ver? Gálatas 6, versículo 3. Se alguém pensar que é importante demais para se sujeitar a isto, está se enganando a si próprio. Na realidade, é um João ninguém. É um João ninguém. Essa pessoa que pensa que é importante mais que o próprio Criador. É um João ninguém. Continua? Que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Aleluia. Galatas 1, 11, do pé. E aí vais depois ler 1 Coríntios 8, 5. Ou 2, aliás. Galatas 1, 11. Então não vamos nos comparar. Eu fico feliz porque ninguém me levantou e não levanta ninguém também. Eu quero que tu te compares com o Espírito. O Espírito é a verdade. A sua palavra é a verdade, é o amor. Compare-se com o amor para ter obras do Espírito. Pode ver? Gálatas 1, versículo 11. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Mas no mundo, para registrar a igreja, tens que ter alguém que te ensina. Mas eu sou ensinado pelo próprio Espírito. E João 14, 26, quando o Espírito Santo vier, há de vos ensinar. Se você é ensinado por um homem igual a ti, Deus não é homem, nem filho de homem para se arrepender. Pode perder tudo. E eu não quero me comparar com ninguém, não quero que te compares com alguém. Porque agora, onde é que está o homem para te curar? Quem cura é a verdade. Agora preciso da revelação para certos assuntos onde não entra homem. Quem nos convidou é Deus. Ele diz que venha a mim, você está cansado e sobrecarregado, eu te levarei. Esse é o convite do Espírito Santo. Mas chegamos na igreja, tornamos membros e temos amigos. E você não é amigo de Cristo. Quem te chamou não é homem. Então quem deve te ensinar também não é homem. Repita. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Amém. Foi o próprio Cristo que o revelou. Não é que não haviam pessoas, já existiam. Então, continua. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava... Eu era bandido. Vocês podem procurar o meu currículo, não tinha nada para escrever. Se não fosse a graça, onde é que eu estaria? Eu não tinha nada, não tenho nenhuma história boa. A minha vida foi suja. É Paulo a dizer, eu também digo o mesmo. Continua. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia, sem dó nem piedade, a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios
da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer. É por isso que Jeremias 1,5, não diga eu sou criança, eu vou te dizer o que vais dizer. Antes do teu nascimento, eu te escolhi para muitas nações. Ser pastor é um dom que Deus dá à pessoa antes de nascer. Não se procura, não se apanha na igreja. É um dom de Deus. Esse é um dom de quem? De Deus. Dado por Deus. Antes de nascer. Porque Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Antes da criação do mundo. Efésios 1:3. Antes da formação do mundo, Ele já tinha te escolhido. Agora não sei onde é que arranjamos agora. A pessoa sofre, depois de sofrer, é carpinteiro, de repente mudou, é pastor. De repente é pastor. Repita. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Quer dizer, todos que eram pastores antes de mim, não fui pedir conselho. Por quê? Porque cristianismo é revelação. Pode ver Isaías 49, dá mesmo? Isaías 49. Isaías 49. O servo de Deus, luz para os povos. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. Eu, antes de ser formado na barriga da minha mãe, Ele me escolheu, mas não me usou como Jesus também. No Lucas 2, Ele era homem de Deus, mas não serviu a Deus até chegar à idade de mais ou menos 33 anos. Mas agora, não é que ele não era, ele foi nascido à imagem e semelhança de Deus, mas não foi usado logo. Ele permaneceu com 12 anos, no Lucas 2:41, ele conversava com doutores, mas não foi usado. Só quando ele recebeu o Espírito Santo foi quando começou a ser usado. Paulo também, enquanto estava na barriga da mãe, ele foi chamado. Mas antes de ser usado, ele atacou a igreja. E quando chegou o tempo certo, Jesus disse: por que me persegues, Paulo? Ele levou logo e tornou-se o maior pregador. É Paulo esse a nos dizer agora que ele, antes de ser nascido, foi escolhido. É Paulo que diz no 2 Timóteo 1, eu conheço a fé que você tem, que é a mesma fé que a tua avó Lloyd teve. Quando é que Paulo viu a avó de Lloyd? Quando é que Paulo viu Lloyd, a avó do discípulo dele? Se Paulo nunca foi, tornou-se depois de Timóteo existir. Mas o Paulo agora está falando da avó de Lloyd. Para saberem, estamos a tratar coisas espirituais aqui. Por isso que você pode estar numa família, ser curandeiro, a servir espíritos que o teu avô serviu há muito tempo. E o meu povo é destruído de falta de conhecimento. Aqui estamos para falar do quê? Das coisas espirituais. É ler bem 2 Timóteo 1 e ler também o que você leu no Galatas 1:11. Paulo
era servo de Deus, escolhido antes de nascer. Agora perguntem por que ele fez estragos. Perguntem-me também, de onde é que vieram os 186 demônios que Tibixó me libertou, se eu fui escolhido para servir? É que o sofrimento que me aconteceu levou-me a conhecer a Jesus. O sofrimento, tudo que me aconteceu, contribuiu para o crescimento do Evangelho. Quem começa bem, termina mal. Primeiro tens que ver o lado negativo. E por fim, voltas a servir a Deus. Por isso que Ele me deu uma espada e guardou-me para o tempo determinado. Povo de Deus, para ser sincero, eu não sabia que eu poderia ser usado por Deus. Fiz estragos, fiz tudo o que fazia, mas Ele me guardou para o tempo determinado. É a mesma coisa que acontece contigo. Tens que aprender do sofrimento seu. Tens que ter proveito naquilo que você faz. Problemas que tens criam oportunidade para você conhecer a Jesus. Mas se não criam oportunidade, é para a morte. Porque o problema que você tem não é para a morte, mas sim para glorificar a Deus. Se ninguém te diz isso, vais terminar ao lado do teu pastor que ele não é o que Jesus diz que devia ser. E tu podes todas as coisas, não nele, em Cristo Jesus. Esperança da glória. Aleluia. Repita. Nações distantes, escutem o que o servo de Deus, o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe, quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Jack, você é o meu servo e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada. Todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo que trará de volta os moçambicanos que ficaram vivos e criará de novo a nação de Moçambique. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Thank you, Jesus. Se Deus te chama, Ele te prepara, te unge, Ele tem um propósito, mas só no tempo determinado por Ele. Isaías 42. Isaías 42. O servo do Senhor. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo. Está-me a apresentar. Deixa que Deus está presente e não se apresenta. Não se chame de filho. Deixa Ele dizer que este é meu filho amado, que me dá muita alegria. E quando Ele fala, é porque alguma coisa vai acontecer por meio de ti, para salvar as pessoas. Pode chamar de servo, de filho, mas Ele não te chamar. Você chamar Ele por pai, mas Ele não te reconhecer como filho. Veja só a contradição. No João 8,44 Ele diz: você é filho do diabo. E você diz: meu pai. Ele diz que você é filho do diabo. Então vamos escalar. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A verdade vai mostrar quem é e quem não é. Malaquias 3,18. Haverá uma diferença entre os que me servem e os que não me servem. Porque Ele diz, Deuteronômio 5,11, não usareis o meu nome em vão. Se tu usas o nome de Jesus, Ele vai fazer acontecer, porque você lhe alegra. E você não tem nenhum pai aqui na terra, o teu pai está nos céus, que te dá cobertura. Então Ele tem que te apresentar: aqui está o meu filho, não se apresente.
não me chamo Jack, chama-me por Jack. Desde que ele te chame, não se chame. Porque se ele chama-te, ele diz, não toque os meus ungidos. Mas se você se chama, ele te deixa. Aleluia. Isaías 42. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. E isso está no Lucas 3, 21. Quando Jesus foi ungido, veio uma voz dos céus. Essa voz, cuidado de ser chamado por alguém de filho, enquanto ele não é filho de Deus. Você vai dar alegria a alguém que está no pecado igual a ti. Deixa que Deus te chame. Esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. E você tem que saber, a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Repita. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito. Primeiro ponto, ele tem que colocar o quê? O espírito dentro de ti. Lucas 4,16. Aqui está o meu servo. O espírito do Senhor está sobre mim. Ele tem que colocar o espírito em ti. Para você ser chamado de filho. Ele só te dá uma condição. Espírito Santo. Para você ser filho dele. Não se chame filho sem Espírito Santo. Aleluia. Pus nele o quê? O meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme, até que todos aceitem a minha vontade. Até que todos aceitem o quê? A minha vontade. Pode voltar de novo. Galatas 6,3. Galatas 6,3. Gálatas 6, versículo 3. Se alguém pensar que é importante demais para se sujeitar a isto, está se enganando a si próprio. Na realidade, é um João ninguém. É um João ninguém. Continua. Que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Aleluia. Cristianismo não é comparar, não é igreja maior, porque todos somos servos de Deus. Cada um permaneça no dom em que foi chamado. Qual é o problema agora? Pode ver 2 de Crônicas 2:13. 2 de Crônicas 2:13. Esse é o problema que existe. Dons naturais. Ele é bonito, ele tem isto, ele tem uma igreja bonita, nada. Está-se a comparar, não é espírito isso. Porque Deus não habita em templos feitos com mãos humanas. Aleluia. Pode ler? 2 de Crônicas 2:13. E agora vou lhe mandar Uram, um mestre artesão, inteligente e capaz. Inteligente e capaz. A sua mãe pertencia à tribo de Dan e o seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalha em ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira. Sabe fazer tecidos de linho fino e de fios de lã púrpura, azul e vermelha. É perito também em obras de entalhe e sabe executar qualquer desenho que lhe seja apresentado. Agora, diga uma coisa.
é dom do Espírito Santo ou dom natural? Êxodo 35, 30. É aquilo que estamos a ver nas igrejas agora. Vestuário, como a igreja está bonita, como tu andas, é dom natural isso. É o que está cheio nas igrejas, por isso que nos comparamos. Nos comparamos. Se você tem que se comparar com o Espírito, compare-se com o amor. E haverá uma obra do amor, cura, sinais, prodígios e milagres. Não é uma coisa produzida com os dons naturais. Ser carpinteiro para a igreja, ser pedreiro para a igreja, ser professor, ser cantor, não é ser cristão. Não é ser cristão. Pregador, você pode pregar enquanto não é filho de Deus. Pode ver? Êxodo 35, versículo 30. 30. Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor Deus escolheu Bezalel. Ele escolheu, também escolheu Jeremias para ser profeta. Aí escolheu Bezalel para quê? Filho de Ur e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência. É Espírito Santo, né? Para pregar. Não. Eu posso conversar contigo, és o único que estás a ler, mas podemos conversar. Lhe encheu com o Espírito Santo para obras do Espírito ou encheu-lhe com o Espírito, que é um dom natural? Deus lhe encheu com o quê? Com o Espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Alguém pode tocar piano, pode cantar, pode pregar. Não é dom sobrenatural. É o dom, aquele que cozinha bem. Todo ser humano, basta ser Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter dom. E tudo contribui para o crescimento da obra de Deus. Mas não tem nada a ver com cristianismo. Por isso que hoje em dia há tantos cantores, eu já vi pessoas a dizerem: eu quero dizer a minha parte, e a parte sexual. Eu não sabia, mas agora quebrei o meu silêncio. Eu canto louvores a Deus, mas sou gay. É artista ou adorador? Se adorador, nunca pode ser o que Deus não quer. Então nós podemos pregar. Você pode ser inteligente. Eu conheço alguém, uma criança que diz toda tabuada, toda matemática, mas ele não estudou. É dom natural. Não é filho de Deus. Há pessoas que podem dizer tudo que se chama geografia, mas é um dom natural. Porque nós estamos no Colossenses 1:9. Deus, eu oro para que Deus te encha com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Não é dom natural. A diferença existe: dom natural e inteligência espiritual. Isso é só para quem é de Deus. É o que está-se a confundir nas igrejas agora. Está cheio de comparações, porque a pessoa leva o dom natural e aplica na obra. Só por cantar, bater em palmas, amanhã vai pregar. Mas para pregar te escolheram antes de nascer. E também o dom natural te deram antes de nascer. É Deus que te enche. Mas a igreja hoje está muito confusa. Repita. Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Inteligência e competência, mas não te esqueças, não é inteligência e sabedoria espiritual. E Deus deu dons aos homens. Deus deu inteligência e consciência, Provérbios 20, 27, ao ser humano. Ninguém se esconde de si mesmo. Não estão a dizer inteligência por você ser sobrenatural, por ser filho. A inteligência é o pensamento humano para você se diferenciar dos animais. O homem se difere dos animais porque tem que ter dom natural, que o animal não tem.
Mas agora, para ser filho, tem que ter dom sobrenatural, que é nascer de novo. Então nós levamos os dons, só para alguém ler bem a Bíblia, fazem igreja para ele. Só para alguém sonhar e ver e te dizer, você abre igreja. Sabe que olhar também é dom. Não é profeta, é evidente. Alguém pode ver tudo, como um espiritualista vê, mas não é filho de Deus. Ele pode dizer todos os problemas que tens, mas não é filho de Deus, é dom natural. Só que a pessoa basta ver, já é procurado, então me mostra, me diga, o que é que vês? Então levamos os dons naturais para a obra de Deus. É aquilo que estraga. Hoje em dia, a oração depende daquilo que se vê. Mas a Bíblia diz, vivemos pela fé, não por vista. Então temos que tirar esses dons, porque tudo que é bom e perfeito vem do alto. O homem nada pode receber, João 3, 36, se não for dado por Deus. Mas também o dom natural é dado por Deus. Temos que diferenciar dons naturais e dons do Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo, que é 1 Coríntios 2,14, não pode receber os dons que vêm de Deus. Que é a paz, longanimidade, temperança, bondade, cura, libertação, prodígios e sinais. Não tem nada a ver com a tua esperteza. E se for esperto, a cobra é o animal mais esperto, que vira toda a gente. Continua? Ou repita? Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Agora, diga-me, brother, é dom do Espírito Santo. É no Êxodo diz, Jesus ainda não foi glorificado. É dom do Espírito Santo? Não. Agora, há muitos carpinteiros, mas que pregam, que é dom natural, enquanto ainda está no Êxodo. Ora como Daniel orava, 3 vezes por dia. É um dom natural isso. Você tem marca a orar, põe alarme para orar. E Satanás te bate antes de ir à oração. Mas você está em espírito, é verdade, é porque você já saiu daqueles dons naturais, estás no dom sobrenatural. É o problema que existe nas igrejas agora. E por isso nos comparamos. Nos comparamos por causa de um dom, style quando anda, vestimenta, põe gravata, aquele é um mimo. Sim, é comparação. Você comparou a ele com a montra. Mas você tem que se comparar consigo mesmo, porque você é espírito. Tem que haver obras do Espírito Santo na sua vida. E lá ainda não existia o Espírito Santo para ver. Mas Deus é santo. E encheu com dons naturais. É o que está cheio nas igrejas agora. Continua. O Senhor deu a Bezalel e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. O dom de ensinar os outros. Mas João 14, 26, quando o Espírito Santo vier, há de nos ensinar. Já não precisa de alguém te ensinar. Quem te ensina é o Espírito Santo. Para a matéria, para o trabalho, vai para o Ministério do Trabalho, vão te ensinar. Mas para as coisas do Espírito, quem te ensina é o Espírito Santo. Ele diz, todos serão ensinados por Deus. João 6, 44. Todos serão ensinados por Deus. Agora, nós às vezes vamos aprender do homem, igual a ti. E ele é maior, porque tem igreja maior, mas ele não é igreja de Deus. Ele não é igreja de Deus. Eu quero que tu te soltes dos homens, eu quero que tu te tornes filho de Deus. E o teu pai está nos céus. Se tens uma mãe, é porque o teu pai está aqui na terra. Mas teu pai é dos céus, tens de saber. Ele é Melquisedeque, não tem pai nem mãe, não tem um princípio nem fim. E no espírito você, antes da fundação do mundo, já existia. E quando você morrer neste corpo, continua. Então você é alfa e ômega no espírito. Mas na terra você tem fim. Mas o espírito não tem fim. Você nem sabe a idade que tem. É isso que temos que mudar. Por isso que ele, antes de chamar-te, deu dons.
Mas esses dons estão à espera do tempo em que você vai nascer de novo. Agora nós levamos os dons naturais e aplicamos na igreja. Está vendo? Ele foi dado a ter dons para ensinar os outros. Podes ver. Atos 18, 24. Há pessoas que até agora, sexta-feira é dia de oração, mas a Bíblia diz, no Romanos 14, cada um que leve os dias como achou melhor, porque todos os dias são iguais. Para mim, todos os dias são iguais. Não há dia da cura, dia da libertação, é dia de conhecer a verdade. Todos os dias sou liberto por Deus. Então os homens adaptam coisas para te divertir. Como Moisés dizia ao povo, não tenham medo. Não tenham medo, mas ele tinha medo. Ele quer se fortalecer por meio do povo. Mas tu não, tu podes todas as coisas naquele que te fortalece. Ok? Atos 18, versículo 24. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem. Falava muito bem. Há pessoas que estão no altar porque falam bem, pregam bem, mas não são filhos de Deus. Falava muito bem. E tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. A Bíblia, tenho conhecimento profundo, mas falta uma coisa. Se és filho, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Isso é que vai marcar a diferença. Pode saber ler a Bíblia, pode pregar, pode ser profeta, pode ser vidente enquanto não é filho. Falar bem da Bíblia, mas enquanto não é filho de Deus. Era também instruído no caminho do Senhor. Conhecia bem o caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo. Pregava com grande entusiasmo. E o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Tirava de onde? Da Bíblia. Aleluia. Mas conhecia somente o batismo de João. É por isso que Costa do Sol está cheio. Há pessoas que pregam a Bíblia, tudo termina na água. Mas ele disse que com a palavra nos lavou no lugar da água. Nós somos limpos pela palavra. Já não preciso ir ao Costa do Sol. Todos terminam no João Batista. Chegamos a matinizo. Por isso que sonha com o Espírito das Águas. Porque só terminava no João Batista. E você tem que ser uma nova pessoa. Aleluia. Agora, vá para 1 Coríntios 8, 2 do A. Quero explicar uma coisa. Para saber se dá orar ou não. Se dá orares ou não. Você sabe se receberá antes de orar. Porque tu sabes o que fizeste. É a mesma coisa que recebe de volta. 1 Coríntios 8, 2. 1 Coríntios 8, versículo 2. Se alguém pensa que sabe todas as respostas, está apenas mostrando sua própria ignorância. Está apenas mostrando o quê? Sua própria ignorância. Aquele, porém, que verdadeiramente ama a Deus, esse está em condições de receber o conhecimento vindo de Deus. Ok, 1 Coríntios. 1 João 2, 3. Sabe, eu estou recebendo o conhecimento vindo de Deus, mas ninguém vai dizer quem eu sou. Isso verá-se por aquilo que você recebe. Revelação exata. 1 de João 2, 3. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Se tu tinhas de saber, se és dele, quem vive em ti, has de ver por as tuas obras. Aleluia. Continua. Olhando para dentro de nós mesmos, estamos realmente procurando fazer o que Ele quer que façamos? Alguém poderá dizer: eu sou cristão, ou estou no caminho do céu, eu pertenço a Cristo. Mas se não fizer o que Cristo lhe manda, é um mentiroso.
Mas aqueles que fazem o que Cristo lhes manda aprenderão a amar a Deus cada vez mais. E amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Eu não estou aqui para ensinar, estou aqui para aprender aos pés de Jesus. Eu procuro saber o que Deus não quer para eu nunca experimentar fazer. Ai de mim. Mas tu, aquilo que ele não quer é exatamente o que faz. Ele disse no João 15, versículo 3 para baixo: sem mim nada podeis fazer, mas você faz tudo sem ele, ainda vai ao altar orar. Ele diz, alguém pode dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. 1 Coríntios 6, 11 para baixo. Sim, podes fazer, mas nem tudo é bom para ti. Romanos 14, 22. Tudo que é feito sem fé é pecado. Sabe, você faz tudo sem ele e ainda é pecado e depois vai ao altar orar. Há tempo de você procurar saber, será que sou dele? Eu não quero membros da igreja, eu quero membros do corpo de Cristo. É por isso que não estou pregando pessoas na igreja. Eu quero que tu te livres dos homens, mas nunca te livres de Deus. O mundo virou mania. Hoje em dia nos comparamos. Você viaja para ir procurar Deus que está bem perto de ti. Deuteronômio 30, 11, na tua boca e no teu coração. Se fores ter com o homem de Deus, é para encontro de dois homens espirituais. Estamos cheios de coisas nas casas, dados e oferecidos por homens que nunca foram de Deus. E você pode todas as coisas. Este tempo é mau. Este tempo é tempo de você falar e acontecer. Se estiveres com Ele. Porque o Senhor está contigo se estiveres com Ele. Procure ver em tudo que fazes. Dormir, acordar, comer, andar. Com quem? Para saber se você é dele ou não. Isso não é, meu amigo. Não entra no altar a orar. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando fores ao templo de Deus. Melhor ouvir do que falar. Malaquias 2,17, vocês falam demais. Estou cansado de ouvir histórias, diz o Senhor. Mas mesmo assim, estamos a reclamar. Não nos deixam orar. Seja tu casa de oração. Você é o templo de Deus. E Deus não dorme, Salmo 121. É você. Você é Deus. Tu não precisa estar no lugar. Não precisa estar em Jerusalém, nem na Judeia. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Você pode ser preso, mas Paulo diz, a palavra de Deus não está presa, 2 Timóteo 2,4. Agora, por que você sente-se mal com Deus em ti? Manda uma palavra e salva as pessoas. Salve-se tu pela mesma palavra que está em ti, porque não há nenhum outro nome que fomos dados no qual possamos ser salvos. Tiago, Atos 4, 7 para frente. O nome de Jesus é o único nome que fomos dados. Não use o nome sem o respeito que merece. Esse nome não é remédio. Esse nome não é material. Esse nome é o amor. O nome dele é amor. Se tu amas, verás a glória de Deus. Veja, do A, 2 Coríntios 13, 5. Segunda de Coríntios 13, versículo 5. Façam a verificação em vocês mesmos. Temos que nos verificar individualmente. Verifique-se. Vocês são realmente cristãos? Será que você é cristão? Estão a perguntar a mim. Por pegar o microfone não significa que sou perfeito. Mas é Deus que está perguntando à nação por meio do apóstolo Jack, usando sua garganta do Jack. Será que você é cristão? Passam pela prova? Passas mesmo pela prova? Sentem cada vez mais a esperança e o poder de Cristo dentro de vocês? Ou estão apenas fingindo-se cristãos quando não são absolutamente Agora eu nada? pergunto, nesses tempos perigosos, o que você quer de Cristo enquanto não é cristão? A palavra cristão vem de Cristo. E de facto pode não ser nada. Romanos 8, 6, do A.
Porque não vale a pena orar. Hei de orar com os que me acompanham, mas as tuas obras, Tito 1,16, dizem que me amam, mas me negam pelas obras. Você que lhe nega pelas obras, vou orar para ti. Mas você que está na mesma obra do Espírito, vou orar contigo. Orar para é trazer um morto, dizer que Jack, acorda esta pessoa. Te acordar e voltar a pecar. Tem nome de que vive, está morto. Orar contigo significa que nós estamos ligados, Mateus 18. Agora, orar para é trazer alguém que nem conhece a Deus, nunca foi cristão. Dizer que está aqui, minha mãe está aqui, está doente. Eu pergunto, você mesmo, ela crê? Não, ela só quer oração. Vou orar para ela, se Deus permitir. Mas contigo, não estou orando para ti. Estamos a orar juntos. Porque eu e você somos um. Temos o mesmo Pai, vivemos nele. A distância não é barreira. Mas o que vai nos separar são as obras. Porque duas pessoas não andam juntas sem se concordar. Eu estou falando para eu me unir com tanta gente. Tenho recebido chamados de fora. Há pessoas que querem um encontro comigo. Mas nós já estamos juntos porque estamos nele. E ele está em nós. Individualmente, cada um permaneça no dom que for. Agora descubra o seu dom. Mas esse dom está no Espírito Santo. E o Espírito Santo é só para quem obedece. Então vais descobrir se és cristão ou não. Sem se comparar com ninguém. Romanos 8, 6. Romanos 8, versículo 6. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis divinas e nunca o fará. Nunca. Sabe, o homem natural nunca. Podes falar, vive a vida dele e usa a boca para orar. Nunca. Continua? É por essa razão que nunca podem agradar a Deus aqueles que ainda estão sob controle de sua própria natureza. Sua própria natureza. Pecaminosa. E ora, tem horário para oração. Às vezes vai à igreja, jejua. E eu vou dizer-te uma coisa, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para jejuar. Se você jejua enquanto está no pecado, é o diabo que te leva. Depois de jejum, hás de roubar muito mais que antes. Porque quem te leva para jejuar tem que ser Espírito Santo. E se você rouba, mente e jejua, meu amigo, estás a ter um pacto com o diabo. Vai ser pior. Porque é um homem natural. Não entende as coisas do Espírito. Podes ver, 1 de Coríntios 2. 2, 13, 11. Do P. É um homem natural. Há pessoas que você pode falar, não se incomodam. Mas quer orar. E outra pessoa está a me ouvir agora, daqui a nada vai dizer que apóstolo Jack ora por mim. Eu estou a dizer, eu oro contigo, agora estamos ligados. Mas tens que andar como eu ando. Paulo disse de meus imitadores, porque eu imito a Cristo. A oração é obediência. E ter a certeza que Ele te ouve significa que você faz o que Ele diz. E Ele fará o que tu queres. Eu não sou Deus, sou servo de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 11. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Sabe, não é que tu não te conheces. Espírito significa coração. Espírito do homem, porque há 3 espíritos. Espírito mau, espírito de Deus e espírito do homem. Você sabe se é homo é homem dentro de si, cheio de si. Você sabe. É ser humano, sabes o espírito que está em ti. Continua? E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo. Entender, então, sabe, eu tenho um professor que está falando comigo agora. Não foi o Espírito do mundo,
mas o Espírito Santo para entender. Ele é o professor. Entender tudo. O que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. É por isso que sempre que falo, a palavra que eu vos digo é Espírito e vida. Eu, quando falo, uso palavras dadas pelo Espírito de Deus. E não palavras ensinadas pela sabedoria humana. E não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Nunca peguei tablet, não uso nenhum material para te convencer. Estou a dizer o que Deus diz. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Então você que está ligado no Espírito, não precisa que eu ore por ti. Já estamos ligados. Há sinais que vão nos seguir. Mas você que não entende, é homem natural. Vou orar para ti. Mas eu quero orar contigo. Contigo significa, é dando, quando eu oro para ti, vires ter comigo. Talvez é espiritualista, ora para mim. Se eu oro para ti, estou dando e recebo o Espírito que tens. Mas se oramos juntos, eu recebo os dons que tens e te dou os dons que tens. Recebo os teus e te dou os meus, porque é dando que se recebe. Por isso que não ore para alguém sem saber quem é a pessoa. É troca. E eu não quero morrer. Por isso que não atendo. Ora por mim, onde é que está? Não sei. Quem és tu? Não sei. Mas Deus sabe. Mas se oro contigo é porque estamos sintonizados no mesmo Espírito. Então não precisa oração. Vamos orar juntos. Orai uns pelos outros. Mas orar para alguém, meu amigo, sem saberes quem é. Sabe o que é dando? Quando você ora por ele, o Espírito está na pessoa, passa para ti e você passa para ele. É o perigo da oração. Sem saber como se deve orar. Há tempo para todas as coisas. Eu não oro de qualquer maneira, mas daqui estou subindo para uma fase de orar. Porque eu sempre estive numa fase de orar individualmente. Mas quando quero orar para as pessoas, eu não sou orar como eu oro em casa, como eu oro andar na rua. Tenho que estar no outro campo. Um campo de Deus me levar. Então, antes de orar por ti, se diz Jack, ora por mim. Pergunta-me, onde é que estás? Com quem? Estás a fazer o quê? Estás zangado? Estás triste? Por favor, se estiver assim, não ora por mim. Só você não quer saber. Ora por mim, estou mal e depois zanga comigo. Este homem aqui não presta. Este homem não quer prestar serviços para mim. Esta obra não é minha. Posso trocar a minha vida com o que fez Geazi quando foi buscar lepra de Naamã. Eu não quero. Há pessoas que têm vício de querer orar para a pessoa. Mas mesmo sendo tua esposa, se ela tem espírito familiar, quando oras por ela, apesar dos dois serem um, é uma troca de espíritos. O que já tiram nas novelas, troca de famílias. Então tem que saber de que orar não é brincadeira. Antes de orar, o que é já era. Continua. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm Volta do antes. Espírito. Antes. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Agora posso perguntar uma coisa. No Êxodo 35:30, encheram o quê? A Belial? Não foi Deus que encheu? Foi. Encheu com dons de quê? Dons Artesanato. Artista. Louvar, cantar não significa Espírito Santo. Porque para receber dons de Deus tem que ter Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não pode receber os dons que vêm do Espírito. Que tipo de dons? Cura, libertação, paz,
longanimidade, são obras do Espírito Santo. Carpinteiro não precisa ser Espírito Santo. Basta você apanhar madeira, pode fazer mesa. É dom natural. É aquilo que está cheio nas igrejas. Qualquer pessoa agora, basta cantar, há pouco tempo abriu igreja. Por isso, Oséias 8:11 diz que Israel construiu muitos altares, mas esses altares só servem para quê? Para pecados. Quer dizer, hoje em dia, para apanhar uma pessoa séria para si. Por quê? 2 Timóteo 2:13, se formos infiéis, Cristo continua sendo fiel, ele não pode ser falso para si. Tu está a pedir, meu irmão, para um bocadinho, examine-se, não seja falso para si. Você é Deus, você é filho de Deus Altíssimo, tu podes todas as coisas, mas você é falso como Jacó. Muito falso como Jacó, que comprou a progenitura do irmão, trocou com um prato de feijão. Esaú também, por causa da fome, entregou. E o problema é que existe. Sabe, tu está preparado para orar. Esses tempos são maus. Esses tempos são maus. Se você não tem Espírito Santo, meu amigo, tudo que é bom e perfeito vem do alto, não pode receber. A cura é dom do Espírito Santo. Libertação é dom do Espírito Santo. Prosperidade espiritual é dom do Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, não pode receber esses dons. Mas pode ser carpinteiro, pode ser louvador, pode limpar a igreja, pode cantar, pode pregar, mas não é filho. Porque o Espírito Santo é que te faz filho de Deus. Repita essa passagem. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido do modo espiritual. Thank you, Jesus. Sabe, louva a Deus por isso. O meu professor é espírito. Mas homem natural não pode. É o que estava a dizer no Romanos 8:9. Começa de 6 de novo. Porque vamos orar daqui a nada. Mas quero te perguntar: és natural ou és espiritual? A árvore é conhecida pelo fruto. O que faz mostra quem é teu pai. Se chamas ele para o pai, faça o que ele diz. É o que Maria disse quando acabou o vinho em João 2. Ela foi dizer: filho, acabou o vinho. Ele disse: ei, esposa, mãe, ainda não chegou o meu tempo. Mãe, senhora, o que é que se passa afinal? Ainda não chegou o meu tempo. E ela foi dizer a eles: façam o que ele disser. Quem te diz para fazeres o que fazes e depois ainda ora? É má educação ou ignorância? E o meu povo é destruído por falta do quê? Do conhecimento. Ignorância e ignorar a diferença. Você ignora, sabe? Mas queres ver até onde Deus vai. Lê. Romanos 8, versículo 6. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis divinas e nunca o fará. É por essa razão que nunca podem agradar a Deus aqueles que ainda estão sob controle da sua própria natureza pecaminosa, inclinados a seguir seus antigos desejos malignos. Vocês, porém, não são assim. Porém, não somos assim. Vocês são controlados pela nova natureza. Se tiverem o Espírito de Deus morando em vocês. E lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo morando em si mesmo, esse não é cristão de modo nenhum. Agora, onde é que apanhou a palavra Cristo? É por isso que no Atos 19 apanhou certos cristãos que se chamavam cristãos e perguntou: quando vocês creram, receberam o Espírito Santo? Sendo que nós nem sabíamos que existe isso. Aliás, somos cristãos sem poder, porque ele diz: não saiam de Jerusalém até receber o poder que te faz filho para ser cristão.
o poder que te faz filho para ser cristão.